E aí, cara internauta, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Coutinho e eu estou junto com você nessa sua caminhada rumo ao Enem. Tenho certeza que você é desenrolado o suficiente para trilhar esse caminho conosco, tá certo? Espero que você goste das nossas videoaulas. Hoje o nosso tema é o tema importantíssimo para a prova do Enem, que é o tema estatística. Aí você deve se perguntar, né? Onde está a estatística? O que é a estatística? Para que serve a estatística no nosso dia a dia, tá? A estatística é o ramo da matemática que ela se preocupa em agrupar dados, estudar, fazer uma análise desses dados, para que assim ela possa ter uma dimensão de como ela vai utilizar esses dados que foram coletados, estudados, para a sua finalidade básica. Vou citar um exemplo para você. Se eu perguntar para você, um órgão do governo que trabalha diretamente com a estatística, você lembraria de quem? Ou de qual órgão, melhor dizendo? É fácil lembrar do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se eu perguntar para você, por exemplo, nas eleições, qual órgão que você vai lembrar? Você lembraria de vários órgãos que fazem esse estudo. Lembro, por exemplo, para você o Datafolha. Você várias vezes assistindo um telejornal, viu aquela pesquisa, né, que encomendada por algumas emissoras de televisão sobre o candidato que está em primeiro lugar, em segundo lugar. Você constantemente vê aqueles erros que podem dar em determinada pesquisa, né, um percentual para mais ou para menos. Um candidato A está à frente de um candidato B. Vou dar um exemplo clássico. O candidato A tem 35% das intenções de votos e um candidato B 33%, mas a margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Isso quer dizer o quê? Que os candidatos estão tecnicamente empatados. Então, tudo isso daí nós vamos fazer uma análise criteriosa no nosso estudo aqui da estatística. Lembrando, o primeiro passo para se trabalhar a estatística é um trabalho de campo, onde você coleta essas informações. A partir desse momento, a empresa encarregada dessa tabulação, a empresa encarregada, né, dessa pesquisa, ela vai tabular, vai colocar numa tabela esses dados, certo? Que foram coletados. E logo depois ela faz o quê? Ela faz uma análise desses dados. Então é importante que você tenha uma ideia do que é essa estatística, tá certo? A sua utilidade, por exemplo, a empresa, ela pode contratar alguém ou uma outra empresa terceirizada que faça esse trabalho campal e colete esses dados, tabule, para que assim ela tenha algumas informações sobre o seu mercado. Geralmente as empresas, quando começam um determinado negócio, elas encomendam pesquisas de mercado. E aí você vai trabalhar diretamente com a estatística, e é uma das utilidades. Elias, e quais os temas que podem ser abordados sobre esse assunto? São diversos os temas a serem abordados, e é isso que nós vamos ver agora, tá certo? Um desses temas é a análise de gráficos. Você sabe que o Enem ele gosta muito de trabalhar a parte de gráficos porque dá para contextualizar bem esse assunto. Então você que é desenrolado, você sabe e precisa saber muito sobre esses detalhezinhos de como o Enem pode cobrar uma questão. Por exemplo, ele pode colocar uma questão de análise gráfica não só na prova de matemática. Pode cair na prova de química, pode cair na prova de física. E isso também podemos considerar como estatística. Por que não? Você pega, por exemplo, gráficos referentes, aí você pode inclusive pegar na parte de negócio lá de algum jornal aí do seu estado, da sua cidade, porque você vai encontrar muita estatística lá, análise de gráficos feitas nesse jornal. Então, tome cuidado porque é um tema recorrente na prova do Enem. Veja que estatística gira em torno de 3 a 5 questões numa prova. É muita coisa de uma prova de 45 questões. Então, você aluno, você internauta, que é desenrolado, também tem esse tema como prioridade de estudo. Tá certo? Não pode esquecer disso para a hora de uma prova como o Enem. Aí vem as medidas de tendência central. Mas, Elias, quais são essas medidas? Média. Aí temos duas, a média simples e a média ponderada.
Aqui, você imagine, certo? E nós vamos depois aprofundar melhor, que na sua escola você quer calcular a sua média no seu colégio, tá? É muito comum você somar todas as médias das etapas e dividir por 4, porque são 4 etapas em geral. Então, é uma forma de se calcular a média. Mas se nas etapas tiverem aqueles chamados pesos, você vai ter que utilizar a média ponderada. Isso nós iremos estudar de forma clara, prática, para que você venha na hora da prova do Enem, né, ter informações sobre esse tipo de assunto. Depois temos a mediana. A mediana é uma medida de tendência central, porque nós iremos pegar os elementos que estão no meio de uma determinada distribuição. Então, também é de suma importância para a prova. Temos a moda. A moda é o elemento que mais se repete dentro de uma distribuição. Então, você tem que estar focado também nisso. Teve prova de Enem, inclusive, que caiu uma questão de média, uma de mediana e uma de moda. Só aí já são 3 questões sobre o tema estatística. Então, você não pode ir para a prova sem ter estudado bem e trabalhado bem esse tema. Vem as medidas de dispersão. Aí você pega a parte de desvio padrão, a parte de variância, por exemplo. Então você tem que trabalhar bem esse tema. Já caiu na prova do Enem, questão falando de desvio padrão, que muita gente não estuda porque pelo fato da fórmula ser uma fórmula mais extensa, né, você diz, não, o Enem não vai cobrar. Mas você que é desenrolado já pensa, porém ele pode cobrar a definição do desvio padrão, que eu saiba o que é o desvio padrão. Então tem que se ter cuidado, porque o Enem ele visa não somente o conhecimento de fórmulas, mas ele visa o seu conhecimento como um todo, no contexto de uma sociedade. Quando você vai analisar um gráfico, por exemplo, da Bolsa de Valores, ele quer que você analise esse gráfico de uma forma a ter conhecimento diário de um assunto que está no jornal, por exemplo. Um assunto específico que às vezes você não se dá conta que é necessário. Então tome cuidado. Estatística é um tema recorrente no nosso dia a dia. Se é um tema recorrente no nosso dia a dia, é um tema recorrente na prova do Enem. E eu tenho certeza que você, com aquilo que nós vamos ver nesse nosso módulo sobre estatística, vai ser capaz de fazer essa prova, tá certo? Um grande abraço, espero que você continue, certo, assistindo os nossos vídeos, porque eu quero que você obtenha essa aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. E você que é desenrolado, tenho certeza, vai conseguir o seu objetivo. Valeu!